Boa noite, pessoal. Olá, Muito boa noite. Boa noite. Sejam boa noite. bem-vindos. Um grande abraço a todos. Essa turminha legal aqui da live. Boa noite, Valdir, Janete, Lúcio, André, Mari. Boa noite. Todo Olá. mundo sejam bem-vindos. Que maravilha, né? Hoje com 62 encontros virtuais do Evangelho no Lar. Estamos avançando nesses números, nesses encontros, né? O Evangelho ao Lar, que é uma atividade de interação com o plano espiritual, né? O encontro semanal, só que estamos fazendo todas as noites, né? Para nos fortalecer nesta caminhada reencarnatória, nesses momentos que a vida nos convida a um grande aprendizado, a um grande momento de reflexão e de reposicionamento de ideias, de opiniões, né? Precisamos ser resilientes, né? Nos reposicionando, né? Nos renovando com os nossos ideais, logicamente, colocando a mensagem crística como uma grande bússola do nosso processo ascensional, né? Do átomo arcanjo, como nos ensina a doutrina dos Espíritos. E para dar início ao nosso Evangelho ao Lar, convidamos o André Marchioro para proferir a prece de abertura. André. Olá a todos, queridos companheiros. Olá a todos que estão chegando na live também. O nosso afetuoso abraço, na esperança de podermos ser companhia agradável por esses instantes que nós trocamos impressões acerca do Evangelho. Essa música se chama A Prece, de Tim e Vanessa. O Pai nunca dá pedra ao filho que pede pão. É Jesus que nos ensina o recurso da oração. Pai nosso que estás no céu, abençoa o meu coração, que eu aprenda a ser melhor e amar o meu irmão. Pai, Mãe, respiração da vida, fonte do som, ação sem palavras, Criador do cosmos. Faça tua luz brilhar dentro de nós, entre nós e fora de nós, para que possamos torná-la útil. Ajuda-nos a seguir nosso caminho, respirando apenas o sentimento que emana do Senhor. Nosso eu, no mesmo passo, possa estar com o seu, para que caminhemos como os reis e rainhas com todas as criaturas. Que o seu e o nosso desejo sejam um só, e em toda luz, como em todas as formas. Façamos sentir a alma da terra dentro de nós, pois assim sentiremos a sabedoria de tudo que existe. Não permitas que a superficialidade e a aparência das coisas do mundo nos iludam e nos liberte de tudo aquilo que impede o nosso crescimento. Não nos deixe ser tomados pelo esquecimento do que é o Senhor, o poder e a glória no mundo. A canção que se renova de tempos em tempos e que tudo embeleza. Possa seu amor ser o solo onde crescem as nossas ações. Que assim seja. O Pai nunca dá pedra
ao filho que pede pão. É Jesus que nos ensina o recurso da oração. Pai nosso que estás no céu, abençoa o meu coração, que eu aprenda a ser melhor e amar o meu irmão. Tivemos então a prece proferida pelo André Marchioro. Seja bem-vindo a quem está nos acessando nesse momento, né? Esta é uma live, um encontro virtual, logicamente, do Evangelho no Lar online, uma promoção da União Municipal Espírita da cidade de São Borja, a UME, e estamos realizando há 62 noites, 62 dias, né? Sempre às 21 horas, o culto do Evangelho no Lar, com o objetivo, né, de estimular que realizemos esta atividade importantíssima de conexão com a espiritualidade, que é o Evangelho no Lar. E para dar sequência às etapas do Evangelho, após a prece de abertura, teremos então a leitura do Evangelho, né? A leitura do Evangelho hoje, o capítulo Sede Perfeitos, o tema O Homem no Mundo, item 10. Item 10, O Homem no Mundo. Convidamos a nossa companheirinha Janete da Rosa. Capítulo 17, pessoal. Isso. Boa noite, pessoal. Agradecendo mais uma vez por nos receber em seus lares. O Homem no Mundo, a nossa lição de hoje. Um sentimento de piedade sempre deve animar o coração daqueles que se reúnem sobre os olhos do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, pois, vossos corações, não deixeis permanecer nele nenhum pensamento mundano ou fútil. Elevai vosso espírito àqueles a quem chamais, a fim de que possam, encontrando em vós as disposições necessárias, lançar em profusão a semente que deve germinar em vossos corações, e nele gerar frutos de caridade e justiça. No entanto, não acrediteis que, estimulando-vos sem cessar a prece e a evocação mental, nós vos incitamos a viver uma vida mística que vos mantenha fora das leis da sociedade em que estáis condenados a viver. Não, vivei como os homens de vossa época, como devem viver os homens. Conformai-vos às necessidades, às próprias frivolidades do dia, mas conformai-vos com um sentimento de pureza que possa santificá-las. Sois chamados a entrar em contato com espíritos de natureza diferente, de caráteres opostos. Não choqueis nenhum daqueles com os quais vos encontrardes. Sede alegres, sede feliz, mas da alegria que vem de uma boa consciência e da felicidade do herdeiro do céu, que conta os dias que o aproximam de sua herança. A virtude não consiste em revestir-se de um aspecto severo e sombrio, e repelir os prazeres de vossas condições humanas vos possibilitam. Basta reportar todos os atos da sua vida ao Criador, que dá essa vida. Basta, quando se começa ou acaba uma obra, elevar seu pensamento ao Criador e pedir-lhe, no impulso da alma, que o proteja para realizá-la e que a abençoe pela obra acabada. A tudo que fizerdes, retomai a fonte de todas as coisas. Nunca façais nada sem que a lembrança de Deus venha purificar e santificar vossos atos. Como disse o Cristo, toda a perfeição está contida na prática da caridade absoluta.
mas os deveres da caridade estendem-se a todas as posições sociais, desde o menor até o maior. O homem que vive só não teria caridade a fazer. Ela somente é possível através do contato com os semelhantes. Nas lutas mais penosas é que se apresentam as ocasiões de praticá-la. Portanto, aquele que se isola priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de perfeição, não tendo senão a si próprio em que pensar, sua vida é de um egoísta. Não imagineis, pois, que para viver em comunicação constante conosco, para viver sob o olhar do Senhor, seja preciso envergar os cílios e se cobrir de cinzas. Não, não. Ainda uma vez sede felizes, seguindo as necessidades da humanidade, mas que em vossa felicidade nunca entre em um pensamento, nenhum ato de que pudesse ofendê-lo, ou que fizesse que aqueles que vos amam e vos dirigem cobrir-se a face. Deus é amor e abençoa aqueles que amam santamente. Um espírito protetor, Bordeaux, 1863. Que assim seja. Tá sem som, Pedro. Tivemos a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 17, Sede Perfeitos, o tema, o homem no mundo. O item 10, esse tema maravilhoso, né? Que vem nos posicionar como nos relacionar com esta realidade como reencarnantes. Cada um na sua época, no seu tempo, na sua geração. Então, é uma análise que faremos os companheiros. O tema realmente é muito bom. E para a primeira análise, eu gostaria de convidar o Lúcio. Lúcio, traga-nos a sua linha de raciocínio sobre esse tema, o homem no mundo. Boa noite, queridos amigos, queridos irmãos, companheiros de live. Que alegria imensa nós estarmos aqui novamente. Realmente é um prazer. Nós, durante o dia, ficamos ansiosos para que chegue esse horário, para que a gente possa refletir um pouco, estudar a vida através da doutrina espírita. Um beijo no coração de todos que nos acompanham em todos os cantos desse país, esses nossos irmãos. Esse texto é lindíssimo, é maravilhoso. Eu o considero um dos textos mais lindos do Evangelho, porque caracteriza a nossa existência, caracteriza o meu viver, o nosso viver, caracteriza a nossa estada, o nosso caminho, o nosso trânsito pela Terra. E nos dá um norte, uma visão, nos amplia o objetivo da nossa existência. Então nos conforta ao mesmo tempo, porque a gente ali, ele traça uma visão. Quando a gente está muito preocupado, o que devo fazer, como é que eu me porto, o que eu faço? Ali Kardec, com a ajuda da espiritualidade, vem nos elucidar. Com esses dias de tanto avanço de tecnologia, com esse mundo tão avançado, com essa rapidez de tudo, hoje, por exemplo, você pode viajar o mundo em questões de minutos, se você quiser conversar com alguém na Alemanha, na França, na Inglaterra, em qualquer lugar. Hoje você pode estudar o que você quiser através do conteúdo que são disponibilizados através da mídia.
Hoje você tem todo esse alcance, você conversa com todo mundo, você recebe essa enxurrada de informações a todo instante. Enfim, se a gente quer pesquisar qualquer coisa, a gente tem acesso. Mas, infelizmente, há um vácuo existencial, há um vazio existencial, há uma pobreza infinita na nossa Terra, porque nós, seres humanos, nos encontramos muito vivendo o sentimento de tristeza, de depressão. Nunca se teve tantos casos de suicídios no mundo. Ele sofre, nesse exato momento, nós, humanidade terrena, sofremos de um vazio de sentimento, um vazio existencial. Falta ao ser um sentido da vida, um sentido da vida. A desilusão, o desencanto pelas coisas, às vezes pelas simples coisas, nos desencantamos. Aquela em que a gente gostava de viver e gostava de fazer. Há uma perda de alegria de viver. Mas no livro Roteiro de Emmanuel, ele vem nos confortar, ele vem nos trazer uma luz, apesar de todas essas dificuldades que nós enfrentamos nesse momento. Ele nos diz que é sobre esse mesmo ser humano que sofre hoje, que a obra divina deve avançar no seu coração. Coração por coração. Cada um na sua vez. Mas que a obra divina deve evoluir e alcançar o seu propósito. Mas o grande desafio de todos nós é construir, com todas essas dificuldades que nós estamos vivendo, o Evangelho de Jesus. Esse Evangelho que nós estudamos, esse Evangelho que a gente lê, que a gente tem na cabeceira da cama, com tudo isso, com toda essa problemática, com todas essas dificuldades, temos certeza, como nos diz Emmanuel, que pouco a pouco nós vamos adquirindo e tendo a introspecção de nesse caminhar mais vazio, caminhar mais pausado, irmos amealhando o educativo do Evangelho de Jesus. É o norte, é uma luz, é um caminho, apesar de um mundo conturbado, de um mundo difícil. Não possamos cair nesse pessimismo existencial, mas que a gente se preocupe em viver olhando no amanhã um pouco mais de esperança e de fé. É isso que eu desejo a todos. Tivemos, então, o comentário do Lúcio Munhoz sobre o tema O Homem no Mundo. O capítulo é Sede Perfeitos, o item 10. Para aqueles que estão nos acessando, esta é uma live que vai ao ar todas as noites, um encontro virtual do Evangelho no Lar, uma promoção da União Municipal Espírita de São Borja. Nós estamos aqui sempre às 21 horas realizando o Evangelho. E nós gostaríamos de chamar agora para o comentário do tema. Pois não, Mãe? Só um pouquinho. Boa noite, pessoal. Só para avisar quem está perguntando aqui no Facebook do Ferreira de Moraes, que prefere assistir pelo YouTube,
que entre no canal da Rádio Amigo Espiritual, que ali nós estamos transmitindo. Porque eu sei que alguns irmãos se perdem, vão direto no canal do Ferreira. Então, entre no Rádio Amigo Espiritual, tá bem? Entre no YouTube e coloque Web Amigo, Rádio Amigo Espiritual. E estará ali o link para nos acessar. Então, vamos convidar, então, o Valdir para que faça o seu comentário. Bem-vindo, meu irmão. Boa noite, meus irmãos. A leitura do Evangelho, O Homem no Mundo, em resumo, né? Ele nos fala que nós poderemos ser joviais, felizes, mas que essa felicidade, essa jovialidade, provenha sempre de uma consciência limpa. No livro Quem é o Cristo, capítulo 29, do nosso querido irmão Raul Teixeira, tem um pequeno trechinho que diz assim: em chegando ao mundo terrestre, todo espírito, desde os mais simplórios até os mais aquinhoados, de valores gerais, estará a braços com as condições do planeta. Exemplificando, Sócrates não teve que sorver o veneno mortal. Gandhi, que pregou a paz, a não violência, não foi assassinado. E continua o Espírito Francisco de Paulo: os que sonham com uma vida sem problemas, mesmo estando na Terra, com certeza se julgam injustiçados por Deus por tê-los internado nesta e não noutra paisagem cósmica. Nós, meus irmãos, precisamos compreender que o crescimento, o nosso papel de cristãos e espíritas, enquanto seres humanos, é sim uma grande diferença. É entender aquele meu semelhante, muitas vezes difíceis, né, aquele meu colega, aquele meu parente, como uma oportunidade de crescimento para nós. Né, meus irmãos? Quantas vezes, ao entrarmos num colégio, numa academia ou numa doutrina, e por esse motivo adotamos muitas vezes um posicionamento, uma atitude sombria. Jesus quer que sejamos alegres, que sejamos felizes. Não deve ter nenhuma relação negativa com o nosso crescimento intelectual e moral, né? Por exemplo, com a nossa postura em relação ao nosso próximo. Porque, né, agora que eu sou espírita, eu não posso dizer, meu irmão, que bom que você veio, né? Ou encarar a todos os nossos semelhantes de maneira igual. Não é por ser espírita que eu vou ser colocado numa redoma. Joana de Anjos diz numa página maravilhosa: alguém que cultiva a alegria de viver já possui um tesouro. Espalha-o onde te encontras e oferta-o a quem te acerque, tornando mais belo o dia a dia de todos os seres com o sol da tua alegria. Muitas vezes, né, um irmão nosso está triste, depressivo, isolado, passando por uma determinada situação, e a gente chega e diz um bom dia, sorri para ele. Esse simples ato nosso de paternidade, muitas vezes, naquele momento crucial da existência daquele irmão, pode fazer uma diferença. Nós não sabemos, meus irmãos, quando nós iremos partir desse plano. Nós precisamos refletir. Nós estamos realmente aproveitando a nossa vida e deixando nessa vida as nossas marcas? Quais marcas nós deixaremos para os meus familiares, né? Para que se lembre de mim? Não importa a nossa idade. Muitas vezes, né, existem pessoas jovens que são velhas de espírito e pessoas velhas que são jovens de espíritos. Uma pessoa velha, geralmente, é aquela que não vê o maravilhoso em viver. É aquela pessoa que se isola do mundo. E hoje,
nós temos muitos jovens velhos. O envelhecimento, meus irmãos, é uma condição humana. Mas podemos aprender a ser felizes e a sorrir em qualquer fase da nossa vida. Esse é o convite que a nossa irmã Joana de Ângeles fez, né, para exteriorizarmos a nossa alegria de viver. E não temos ideia de como isto pode ser importante para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso semelhante. Desculpe. Então, nós viemos à Terra para viver em sociedade, é uma das leis de Deus. Muitas vezes nós pensamos naquelas pessoas eremitas, aqueles monges que se isolam, né, nas montanhas do Tibete, e esquecemos que nós, muitas vezes, nos isolamos dos nossos semelhantes. Em casa, conversamos com os nossos familiares, e hoje, na modernidade, quantas vezes nós nos isolamos, né, nos meios eletrônicos, e aí observamos familiares que conversam mais através dos meios eletrônicos do que pessoalmente, né? Não seria um isolamento? Nós sabemos que agora, nesse momento de quarentena, é importante, né? Mas é uma reflexão. O isolamento está em nós. Não é necessário subir uma montanha ou fechar-se num claustro. O que estamos fazendo para mudar isso, meus irmãos? Como poderíamos praticar a caridade absoluta se nós estivermos, né, isolados? E vamos nos recordar daquele que é o nosso guia e modelo da humanidade. Quando Cristo esteve na Terra, ele somente andava com seus apóstolos? Ou com doutores da lei? Não. Ele estava sempre no meio da multidão, passando a sua mensagem de amor para a humanidade. Participava das festividades, às quais era convidado, né, no meio da multidão. Nesse ambiente que nós vivemos, com pessoas, às vezes, de má fé, é nesse ambiente, meus irmãos, muitas vezes de desonestidade, que nós, como espíritas, precisamos atuar para dar a nossa contribuição, mesmo que seja pequenina, uma parcela mínima, mas que uma palavra que nós digamos, ou uma ação que nós tenhamos, que a gente possa fazer, possa modificar a forma de pensar dos nossos semelhantes. Pois que uma pessoa pode ter muitas posses materiais aqui na Terra, mas estar necessitando de forma extrema e de uma palavra de conforto. Né? No trecho do Evangelho, vós, porém, que vos retirais do mundo para lhe evitar as seduções e viver no isolamento, que utilidade tendes na terra? Né? Está lá no capítulo 5, bem-aventurados os aflitos. Não imagineis, né, a outra parte belíssima da leitura, né? Não imagineis, portanto, que para viver em constante comunicação conosco, para viver sob o olhar, né, do Cristo, seja preciso entregar-se ao cilício, ou seja, ao martírio, e cobrir-se de cinza. Não, não. Mais uma vez, não. Sede felizes no quadro das necessidades humanas, mas que na vossa felicidade não entre jamais um pensamento ou um ato que possa ofender a Deus, ou fazer que se envergonhe a face dos que vos amam e vos dirigem. Essa é a essência, né, desse capítulo do Evangelho, sedes perfeito. É uma meta para todos nós. Quando, gradualmente, chegamos ao final do dia e fazemos a nossa autoanálise, e pensamos, por exemplo, hoje eu não ofendi ninguém. Ou então, hoje eu não perdi a paciência. Hoje eu deixei de sorrir ou de dar um bom dia. Assim começa, meus irmãos, né, a nossa autoanálise, que leva a uma melhoria contínua do nosso ser na vida de relação com os nossos semelhantes. Tivemos a análise do Valdir Bilatara da Rosa, né? Juntamente com o Lúcio, duas brilhantes
análises aqui, trazendo com profundidade, né, esse tema, o homem do mundo. Para aqueles que estão nos acessando, esta é uma live realizada diariamente, sempre às 21 horas. Estamos no encontro número 62, estamos reunindo-nos sempre às 21 horas para fazer o Evangelho no Lar, e por isso, seja bem-vindo, participe conosco, né, compartilhe os links, né, leve essa mensagem também para todos. Nós gostaríamos de lembrá-los do CVV, Centro de Valorização da Vida, o telefone 188. É importante que não esqueçamos de divulgar, de multiplicar nas redes sociais, sempre que pudermos, este telefone, este canal de comunicação que salva vidas, né? Tem atendido milhares de brasileiros. Hoje ele é um case a nível mundial, né? Hoje é uma referência para vários países. Vários países pegam como modelo o CVV brasileiro, né? E levam para outros países como forma, né, de auxiliar pessoas. Basta ligar de qualquer parte do Brasil, para que evitemos principalmente o suicídio. Então, fica a dica 188 CVV. Queremos chamar agora o André Marchioro. André, traga-nos a sua reflexão. Obrigado, Pedro. Nosso abraço afetuoso a todos que estão nos acompanhando. Gostaria de mandar um abraço especial para minha mãe, que está acompanhando também. Um abraço, mãe querida, que Jesus te ilumine sempre. O Evangelho, ele fala sobre a nossa condição. Estamos vivendo sempre cercados de espíritos diferentes. Por mais que hoje, como reencarnados, né, somos almas encarnadas, mas como espíritos aqui reencarnados, nós compartilhamos das mais diferentes opiniões, mais diferentes gostos, mais diferentes caracteres, como na linguagem do Evangelho segundo o Espiritismo. E nessa mistura de pessoas, de diferentes pensamentos, e eu até diria, mesmo na própria família, há uma dificuldade de relacionamentos, justamente por essa diferença. Talvez pelo convite que o Criador nos faz a bem conviver com essas pessoas que, de alguma forma, destoam do que pensamos e sentimos. E aí está, penso, a grande oportunidade que a reencarnação nos oferece para o crescimento no mundo, como o título da nossa reflexão do Evangelho de hoje propõe, que é que a gente possa entrar no mundo não nos isolando, né, mas ouvindo as pessoas, os pensamentos, compartilhando das opiniões, para que a gente possa crescer de alguma forma, nos envolvendo em situações que talvez, como desencarnados, não seriam possíveis. Os espíritos nos alertam que a matéria é a nossa matéria-prima, né, usando essa palavra, para que nós possamos constituir em nossa vida as nossas obras. E sendo a matéria-prima, cabe-nos entender que com ingredientes os mais diferentes e as cores as mais diferentes podem surgir belíssimos quadros, belíssimas obras. Então, como seria a música se ela fosse tocada apenas por uma nota? Pensemos. Seria algo que não seria agradável ao ouvido. Então, nós temos uma música sempre composta por várias notas, e é claro, em uma sequência que se torne harmônica ao nosso ouvido, a nossa percepção e a nossa sensibilidade. E eu penso que essa figura é a figura que melhor, no meu entendimento, ela explica como nós podemos viver em sociedade. Não como uma nota que destoa, uma nota destoante do conjunto, mas que a gente possa entrar nessa sinfonia que muitas vezes é regida com muita dificuldade por esse maestro, que é o nosso Deus, né?
porque nós estamos como espíritos reencarnados e nós temos as nossas limitações. Portanto, para que a gente vá afinando essa sinfonia tão maravilhosa da vida, não é de uma hora para outra que a música vai se ajustar. E assim, nessa figura, eu gostaria de trazer para o nosso campo do trabalho também. No trabalho, em muitas situações, nós enfrentamos dificuldades as mais difíceis. Mas justamente é um convite para que a gente possa ir afinando, né, o nosso instrumento e nos colocando à disposição do Criador, que é o grande maestro que conduz a todos nós, de uma forma que possamos trazer contribuições, não apenas no trabalho, mas também no campo do lar. Nós sabemos que, como espíritos diferentes, alguns vão ter mais resistência a entrar nessa sinfonia tão maravilhosa que é regida pelas leis superiores da vida que nós conhecemos pelo Livro do Espírito como as leis morais. Então, aos poucos, nós vamos ampliando a nossa consciência, a nossa percepção do nosso lugar no mundo, e além dessa ampliação da nossa percepção do que devemos fazer, nos é sempre convidado a entender perspectivas diferentes, entender pensamentos diferentes e nos colocarmos também a serviço do Criador através daquilo que pensamos, através daquilo que temos a oferecer à vida e às pessoas. Então, aqui fica o agradecimento a todos que estão nos acompanhando e o convite e a pergunta de sempre: como está a nota que eu estou oferecendo à vida? É uma nota harmônica? É uma nota que traz alegria, traz entusiasmo às pessoas que nos escutam? Ou é uma nota que está destoando, que está fazendo um ruído, talvez atrapalhando um conjunto de coisas que acontecem por uma só razão: pela mão deste que é o nosso Criador amoroso, e permite que a gente vá ajustando todas as coisas no curso das nossas reencarnações. Tivemos o comentário do André Marchioro, que trouxe-nos a sua análise. Nós gostaríamos agora de chamar o Lúcio Munhoz para que ele continue na sua análise, na sua reflexão com o tema O Homem no Mundo. Eu gostaria de trazer uma historinha para que a gente possa olhar com outros olhos essa questão do homem no mundo. Um cientista vivia preocupado em resolver os problemas do mundo. Certo dia, seu filho de 7 anos invadiu seu santuário, decidido a ajudá-lo a trabalhar. O cientista, nervoso pela interrupção, tentou que o filho fosse brincar em outro lugar. Vendo que seria impossível removê-lo, o pai procurou algo que pudesse ser oferecido ao filho, com o objetivo de distrair a sua atenção. De repente, deparou-se com o mapa do mundo numa revista, o que procurava. Com o auxílio de uma tesoura, recortou o mapa em vários pedaços e, junto com um rolo de fita adesiva, entregou ao filho, dizendo: "Você gosta de quebra-cabeças? Então vou lhe dar o mundo para consertar. Aqui está o mundo todo quebrado. Veja se consegue consertá-lo bem direitinho. Faça tudo sozinho." Calculou que a criança levaria dias para repor o mapa. Passado algumas horas, ouviu a voz do filho que o chamava calmamente: "Pai, pai, já fiz tudo. Consegui terminar tudinho." A princípio, o pai não deu muito crédito às palavras do filho. Seria impossível, na sua idade, recompor um mapa que jamais havia sido visto. Mas, para sua surpresa, o mapa estava completo. Todos os pedaços haviam sido colocados nos devidos lugares. "Você não sabia como era o mundo, meu filho. Como você conseguiu montar o mundo?" E o filho respondeu: "Olha, pai, eu não sabia como era o mundo. Mas quando você tirou o papel da revista para recortar, eu vi que do outro lado havia a figura de um homem. Quando você me deu o mundo para consertar, eu tentei, mas não consegui. Foi aí que me lembrei do homem
Virei os recortes e comecei a consertar o homem que eu sabia como era. Quando consegui consertar o homem, virei a folha e vi que havia consertado o mundo. Então, meus queridos irmãos, fica aqui essa historinha para que a gente possa refletir, mas há um trechinho que eu quero complementar ali do Evangelho, que ele nos coloca que toda vez que a gente for iniciar qualquer coisa que a gente for fazer, qualquer atitude, qualquer trabalho, qualquer gesto, que a gente eleve o nosso pensamento a Deus, a esse Pai Criador, que tudo fez e tudo sabe. E quando a gente terminar, também que a gente eleve as nossas vibrações a Ele, agradecendo, e a todos que estão nesse mundo. Um beijo grande no coração de todos, muita paz e muita luz. Tivemos o comentário do André Marchioro, ou melhor, do Lúcio Munhoz, uma maravilha, trazendo-nos esta história, né, tão bela, para que exemplificássemos muito bem, claramente, o tema O Homem no Mundo. Agora queremos convidá-los para que juntos façamos as movimentações de prece. Vamos fazer a irradiação, meus irmãos. Muito importante esta atividade. Vamos mentalmente nos unirmos e movimentarmos mentalmente, desejando para aqueles que queremos que essas orações, essas preces, essas energias mentais cheguem com o auxílio da espiritualidade. Então, nós convidamos a Mari para nos conduzir na irradiação mental. Antes da irradiação, vamos citar os nomes daqueles que pediram preces aqui. A Roslana Silva sempre nota, né, quando está faltando um integrante. Hoje a Cibele teve outro compromisso, Rosana não pôde estar conosco, mas amanhã ela prometeu estar. E estamos aqui com alguns pedidos de nomes, peço desculpas se eu não anotei de todos, a gente fica de olho ali, né, nos canais, né? A Rosângela Siqueira, minha prima lá de Porto Alegre, ela está pedindo pelos familiares e em especial para sua mãe, Marisa, que a espiritualidade ampare. A Fátima da Luz está pedindo por toda a sua família e em especial pela filha Daiane, que está de aniversário hoje. Parabéns, Daiane, parabéns de todo o grupo da live aqui. A Rose Leal, Rosi, é a mãe do JV, né? Pede pelo JV, agradece pelos dias de live, ela está sempre colocando agradecimento ali, e pede pelo Noé Novaes, Josefa Cardoso, e pelo filhinho João Victor. A Kátia, nossa amiga também, está todos os dias conosco, a Kátia Barreira, ela está sempre agradecendo, pede pelos tios e sobrinhos que estão em tratamento do Covid. O Luan Cardoso, a Ciane Gabriele, a Luana Gabriele, a Josefa e o Noé também. A Kátia pede pela filha Maria Caroline, que está tendo muitos pesadelos, tá? Que o Evangelho possa chegar, a luz do Evangelho possa chegar até ela. A Ivone pede por ela e pela filha Carolina Teixeira. A minha cunhada também está pedindo pela filha Johanna Birk, a minha cunhada Dani Siqueira, e peço pelo meu irmão que está com ela, o Mário Siqueira. Prece também, o André está nos pedindo aqui por Otávio, que desencarnou, né, com o Covid. Desencarnou há 31 anos o Otávio. A Rosi pede pelos familiares que estão chorando a partir de seus familiares que foram. Pede por todos que estão chorando a partir de seus familiares. A Rosane Marques pede pela nora Sabrina de Lima, neta Isabela, e também por Jorge e Raquel de Lima e familiares. Robson Luiz Pereira pede preces a todos os integrantes do Hospital Geral de Belém. Jorge Lima pede pela filha Sabrina, o genro Gabriel e a neta Isabelle. E a nossa colega aqui da FEABAN está pedindo pela Roseli Schmidt, que está internada em Santa Maria para fazer um procedimento operatório, talvez na quinta-feira. Então, nós vamos, antes de iniciar a radiação, eu quero só fazer uma colocação aqui do capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, Pedi e Obtereis, 26, que fala sobre a ação da prece.
A prece é uma invocação mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Pode ter pode por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Podemos orar por nós mesmos ou por outrem, pelos vivos e pelos mortos. As preces feitas a Deus escutam-nas os espíritos incumbidos da execução de suas vontades. As que se dirigem aos bons espíritos são reportadas a Deus. Quando alguém ora a outros seres que não a Deus, falo-á recorrendo a intermediários, a intercessores, porquanto nada sucede sem a vontade de Deus. Então, a ação da prece é o que nós estamos fazendo, um evangelho online com muitas preces. E eu quero pedir o auxílio de todos os irmãos nesse momento para que nós possamos irradiar por nós e pelos que estão necessitando neste momento. Então, oremos, meus irmãos. Pedimos agora a Deus Pai de amor e de bondade, a Maria, a Mãe Santíssima, a Mãe de todos nós, a Jesus, mestre, amigo, leal companheiro, aos espíritos amigos que nos coordenam nesta live, a Ferreira de Moraes e a todos aqueles espíritos que trabalham incansavelmente na Seara Bendita. Pedimos nesse momento que esses amigos invisíveis possam recolher todas as vibrações maravilhosas que estamos emanando neste momento, a fim de socorrer aos que mais necessitam. Pai, leve, Senhor, essas energias, essas vibrações, esses bálsamos, aos que passam por momentos de turbulência, aos que passam neste momento por aflição, aos que se tratam de depressão, aqueles irmãozinhos que têm pensamentos suicidas. Pedimos, Senhor, que acalme esses corações. Pai amado, te pedimos por todos aqueles que trabalham na tua seara, religiosos que levam o alento, Senhor, aos necessitados. Pedimos, Pai amado, pelos nossos governantes, por aqueles que estão na linha de frente, Senhor, que eles possam, neste momento tão grave da nossa nação, ter consciência do bem maior. Abençoe o Senhor. Te pedimos pelos médicos, enfermeiros e todos aqueles que trabalham nesse momento em hospitais, Senhor, que possam ter força, que possam ter garra, que possam ter luz. Pedimos, Pai amado, pelos que se tratam neste momento de todas as doenças, mas principalmente para aqueles que estão se recuperando, Pai, do Covid-19, que possam receber o teu amparo, Pai amado. Te pedimos, Senhor, pelos idosos, pelas crianças, pelos jovens, pelos casais, que a tua luz bendita, Senhor, recorra a todos os lares dos irmãos que estão unidos em pensamento e em oração neste momento. Que a tua bênção, Pai, se estenda sobre toda a grande família humana. Que assim seja. Que assim seja, Senhor. Nesse clima de paz, de harmonia, vamos dar continuidade às nossas orações, às nossas vibrações, agora com a etapa do passe espiritual à distância. Convidamos, então, o nosso companheiro Valdir para nos conduzir no passe espiritual à distância. Meus irmãos, que alegria deste momento, aonde, reunidos todos nós em nossos lares, possamos estarmos receptivos para receber do alto, da misericórdia do nosso Pai Criador, todas as benesses, todas as bênçãos dessas energias maravilhosas,
que possam trazer para nós todo o conforto, toda a paz e toda a libertação. Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda dor. Embora, ó Senhor, a miséria amarga, dos prantos dos nossos erros, deste mundo de desterro, clamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho, na noite mais tormentosa, vossa fonte generosa é o bem, Senhor, que jamais secará. Sois em tudo a luz eterna, da alegria, da bondade, nossa porta de esperança que nunca se fechará. Quando tudo nos despreza, no mundo da iniquidade, quando vem a tempestade sob as flores da ilusão, ó Pai, sois a luz divina, o cântico da certeza, vencendo toda aspereza, vencendo toda aflição. Senhor, no dia de nossa morte, no abandono ou no tormento, trazei-nos o esquecimento da sombra e de todo o mal. Que nos últimos instantes sintamos a tua luz, a luz da vida, renovada e redimida, na paz ditosa e imortal. Senhor de amor e bondade, que se cumpra, hoje e sempre, a tua vontade e não a nossa. Que assim seja. E para encerrar, nós convidamos a Mari para a prece de encerramento. Abençoe-nos, Senhor Jesus, Deus, Pai de amor e de misericórdia, que as tuas bênçãos que recaem sobre todos nós possam fazer parte do nosso organismo físico, liberando-nos de todo e qualquer tipo de tensão. Que possamos ter cada vez mais esse amparo divino em nossas vidas e que a fé se desenvolva cada vez mais. Que possamos confiar em Deus, em todas aquelas situações que nós estamos vivendo ou estamos por viver. Que o Pai Maior nos abençoe e que possamos ter uma ótima noite de sono. Que assim seja. Que assim seja, Que Senhor. assim seja. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, pessoal. Grande abraço a todos.